Shirley, encerramos um ano de podcast. Foram muitos episódios com temas super relevantes. A gente recebeu tanto feedback bacana, atingimos tantas pessoas, né? E completamos aí um ano de podcast. Pois é, Nayara, quanta gente bacana passou por aqui, né? E a gente começou estreando com o nosso presidente Gustavo Chalfun, com o Dr. Antônio, foi um sucesso. E não podemos esquecer do episódio com o Dr. Oilson, que foi o nosso primeiro vídeo, assim, que estourou. Esse episódio foi compartilhado em todas as redes sociais por um monte de advogados em todo o país. Né? Não ficou só aqui em Minas, quantos grupos de advogados receberam esse episódio, foi um sucesso. Verdade. Um tema que a gente falou também bastante foi o manicômio está em obras, falando da reforma tributária. Muito bom, ótimo. Tivemos o professor Fábio Carvalho, mestre Felipe, professor Neander, que também foi um sucesso para falar de tributário. Tivemos um especial foda do Outubro Rosa, com mulheres empoderadas que trouxeram informações, que trouxeram o autocuidado, o autoconhecimento, foi muito bacana. Já em novembro vieram os nossos belos rapazes, nosso Novembro Azul. Ficamos cheios de cheirinho de testosterona. E claro, nós também recebemos aqui um dos meus episódios favoritos, que eu adoro, o marido da nossa queridíssima Shirley, o Kennedy, contou uma história divertidíssima. Eu amo esse episódio. Nai, foram tantos episódios legais, né? E cada um deles tem um trecho que a gente gosta mais. Então, por que a gente não faz um compilado? Por que a gente não traz, nesse período que a gente vai dar uma pausa agora, enquanto não tem episódios inéditos, um compilado desses melhores momentos, de todos esses episódios que a gente fez esse ano? O que você acha? Eu adorei essa ideia. Vamos fazer? Bora! Então bora. Solta o VT, produtor. O que é para você ser o primeiro presidente da OAB vindo do interior? Eu acho que isso traz ainda mais responsabilidade, um senso de saber que as pessoas que vêm do interior de Minas Gerais têm as suas aspirações, os seus sonhos, principalmente o jovem advogado, a jovem advogada, que tanto dependem do trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Aqui mesmo na cidade de Varginha, eu não sei se vocês conhecem, existe um projeto que chama Projeto Envelhecer, que ele é um projeto da Prefeitura de Varginha, então é um projeto municipal, que aí, na verdade, ele tem vários profissionais. Então, tem desde o geriatra, desde o enfermeiro, do TO. Então, principalmente esses idosos que têm Alzheimer, eles têm um acompanhamento pela Policlínica Central, né? Você consegue se inscrever e ter esse acompanhamento semanal com uma equipe multidisciplinar que tratam essas pessoas e quem acompanha são os familiares. Outra coisa. Mas dentro do projeto Envelhecer, como eu te falo, tem a própria farmácia, né, que é dentro da policlínica. Então, essas pessoas elas conseguem ter esse auxílio, essa questão da medicação em si. A minha avó, especificamente, não precisava. Mas consegue, sim, a pessoa que precisa ter esse direcionamento para o que ela precisar, vamos dizer assim. A pessoa mais nova falou comigo, porque, aliás, eu falei com ele e falei sem perceber o que eu estava fazendo. Eu contei para ele que eu estava sonhando que estava resolvendo uma petição. E ele começou a rir, porque ninguém sonha com petição. Ah, mas eu sonho. Pode perguntar, minha senhora. Ela fala que eu sonho, eu mexo com direito dia e noite sem parar. Até dormindo, né, doutor Antônio? Eu também sonho com petição, viu, gente? Isso aí, o advogado, a primeira coisa, não é porque ele está com a carteira de advogado, porque desde o primeiro ano, o aluno já se considera advogado. Né? Ele chega na casa dele e ele passa a mandar. Ele passa a comandar. Então, eu falo que não tem coisa mais chata do que estudante de direito. Eu acho que sabe tudo. Principalmente no primeiro ano. Exato. Eu aposentei, né? Eu recebi 2 ou 3 dias depois, né, a presença, encontrei por um acaso que me chamou aqui no escritório do Dr. Chalfun, né? E logo em seguida ele disse: eu gostaria muito que você viesse advogar aqui no escritório. E interessante, o que me chamou a atenção na época, é porque os processos que o Dr. Chalfun cuidava, eu julgava tudo contra. Já despachei muito com o senhor, Não é né? verdade? Eu julgava tudo contra. E, de repente, eu vejo alguém como se fosse estendendo as mãos para mim. Nenhum profissional vem com uma plaquinha na testa escrito... Sou confiável. Sou confiável ou não sou confiável, né? Então é claro que seria ótimo, né? Nem o cliente vem, né? Quantos de nós já não tivemos problemas com clientes? Mas, então é tudo uma
primeiro foi uma primeira vez, pô, foi legal, então vai haver uma segunda, funcionou. E vai uma modelando terceira. também, né? E aí isso vai sendo modelado, né? As parcerias, elas são grandes fontes de bons trabalhos, isso eu falei no início, né? O profissional que não se atenta para isso está deixando dinheiro na mesa. Está deixando de levar o que há de melhor para o seu cliente, porque muito possivelmente ele vai estar fazendo aquilo de maneira amadora, né? Minimamente amadora, né? Se é uma área que ele não tem especialidade em detrimento do colega, ele está fazendo de maneira amadora, pelo menos em comparação com aquele que pode fazer como especialista. Né, igual né? nós conversávamos aqui antes de começarmos, né? Às vezes eles imaginam que nós somos os administradores da empresa, né? Existe essa confusão, né? O administrador da empresa, o sócio administrador, sócio proprietário é uma figura, o administrador judicial é outra figura, o auxiliar do juízo, está ali apenas para fiscalizar. Então, nós sempre temos que estar aí orientando os credores nesse sentido. E na prática também nós buscamos, né, escutar o que o credor coloca, levar às vezes algum requerimento, alguma indagação do credor à própria empresa recuperando e sempre buscar uma conciliação, né, que é o principal alteração que teve na lei a partir de 2020 foi isso, que o administrador deve buscar a conciliação. Anteriormente, agir preventivamente, né? Enxergar uma demanda sem que ela exista. E aí você consegue trabalhar antes, né, se prevenindo realmente com mecanismos, né, com treinamentos, com estudo, com um jurídico que possa te auxiliar a prevenir um litígio, porque a gente não consegue realmente evitar uma ação judicial, mas a gente consegue vencer uma ação judicial. E olha que interessante, né? O nosso podcast está sendo ouvido aí até fora do país. Seria como que o advogado trabalhista, ele pode ser útil no ambiente de inserção desses trabalhadores imigrantes? Como que o advogado pode auxiliar nesse cenário, Laura? Interessante mesmo essa pergunta, né? Até para a gente entender o interesse, né, das pessoas fora do Brasil em vir trabalhar no Brasil. Para as empresas contratarem um funcionário imigrante, a gente precisa de uma autorização, né? Precisa estar regularmente documentado no Brasil. Então, precisa de uma autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. Precisa da solicitação do visto, né, temporário para o trabalho. Por quê? Porque esses funcionários, eles passam a ter os mesmos direitos trabalhistas dos funcionários naturalmente brasileiros. Já existia, por exemplo, na tabela do IPI, o cigarro tinha 300%, perfume tinha 40%, né? Mas eles querem minimizar essa questão do tributo sobre o consumo, porque o tributo sobre o consumo ele é muito, muito cruel. Vamos imaginar que no combustível tenha lá 50% da gasolina do diesel é tributo. A pessoa tem lá uma caminhonetinha que faz seu fretinho lá, ele paga o valor. O milionário paga o mesmo valor. No botijão de gás, por exemplo. O botijão de gás custa R$100, 50 é tributo. Tem PIS, tem COFINS, tem ICMS. O que acontece? Uma casa de um milionário e de um pobre gasta um botijão de gás. Então eles criaram o cashback para o gás, a água, esgoto e a energia elétrica. Então vai devolver 100% da CBS e 20% do IBS. Vai em 27 quando começar a entrar em vigor. Então vai devolver o dinheiro. Qual o critério? Eu acredito que seja o CAD único, né? As famílias de baixa renda, né? Fechada realmente no trânsito e saiu desse local com os olhos fechados. Literalmente. Exatamente. Conta pra gente. Como é que foi isso? Quem Viajei, estava em Lavras, cidade da minha mãe. Estacionei e quando eu voltei pro carro, me pararam na frente e atrás, mas me fechando muito. Eu não tinha espaço. Liguei para o meu instrutor. Falei, instrutor, o que eu faço? Ele ainda falou assim, você vai encostar no carro da frente. Eu, hã? Você vai encostar. E ele foi me dando as diretrizes e falou assim, ó, você tá apavorado porque você tá olhando. Fecha o olho e faz o que eu tô te falando. Eu saí da vaga, me saí sentindo vitoriosa, porque essa altura já tinha plateia pra ver que carro ia bater, né? Ninguém filmou você saindo de olho fechado? Eu não recomendo fazer isso, viu, gente? Mas funcionou. Não, mas Kennedy, o transtorno mental é uma doença que
que é crônica, né? A gente faz o tratamento, o acompanhamento, reduz os sintomas, mas temos que o ansioso tem que estar sempre, mesmo que estabilizou, suspendeu a medicação, todo ansioso tem que estar sempre de olho nisso, sempre se cuidando, fazendo as atividades, procurando terapia, o psicólogo também, porque a qualquer momento, qualquer estresse que acontece, perda de algum ente querido, ou algum trauma importante na vida da pessoa, a pessoa pode voltar a vir a ter aqueles sintomas novamente. Então, transtorno mental é uma área que a gente tem que estar sempre o resto da vida de olho, atento nos sintomas, para ver que se está afetando, né, a vida do paciente, né, o social,